O assunto do dia e que domina, claro, o noticiário é a morte do Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, aos 88 anos em Roma. Bom, o Vaticano não informou as causas da morte, mas o pontífice sofria complicações de um quadro respiratório depois de ter ficado 38 dias internado. Francisco foi o primeiro pontífice latino-americano e deixa um legado de tolerância e diálogo. Em um vídeo publicado nas redes sociais do Vaticano, o cardeal Kevin Farrell comunicou a morte do Papa Francisco aos 88 anos na madrugada desta segunda-feira. No comunicado, os líderes religiosos lamentaram o ocorrido e destacaram o legado do Papa. Vamos ouvir. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Tá então o momento em que o cardeal Kevin Farrell comunica a morte, do Papa Francisco aos 88 anos. Foi a partir deste comunicado que o mundo teve conhecimento e tomou ciência do que aconteceu em Roma e da partida então do pontífice. A gente agora chama para essa conversa o nosso repórter Kainan Lucas, que desde cedo acompanha e traz a repercussão desse caso aqui na nossa capital. Kainan, bom dia, bem-vindo. Oi, João, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. A gente está aqui na Catedral Basílica de Curitiba, que desde cedo já recebe os fiéis para as homenagens ao Papa Francisco. A Catedral Basílica geralmente abre a partir das 11 horas da manhã, mas por uma determinação aqui da Arquidiocese de Curitiba, ela foi aberta mais cedo. Desde as 7 horas da manhã já está com as suas portas abertas para receber os fiéis para fazerem então as homenagens ao Papa Francisco. E aqui no altar da Basílica Menor, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Praça Tiradentes, foi montado este pequeno espaço com a foto do Papa Francisco, também um espaço para que os fiéis possam vir até aqui, fazer as suas orações, também prestar as suas homenagens ao longo de todo este dia, onde a Catedral de Curitiba, meio que de última hora, porque essa notícia chegou de surpresa no meio da madrugada, preparou uma programação aqui até o início da tarde. Entre estas programações, daqui a pouco, a partir do meio-dia, uma missa especial presidida pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, com demais sacerdotes da arquidiocese que foram convidados para estarem nesta celebração em homenagem, então, em memória ao Papa Francisco, em um dia que a igreja já decretou luta oficial de 9 dias em todo o planeta. E a arquidiocese de Curitiba, então, está com esta programação especial ao longo desta segunda-feira, que marca, então, a partida do Papa Francisco. Entre a programação feita pela arquidiocese, tem essa missa celebrada agora meio-dia. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, deve dar uma coletiva de imprensa para falar também da importância do Papa Francisco e, claro, também dessa proximidade que ele teve. Muitas vezes ele foi até o Vaticano, teve essas conversas presenciais com o Papa, várias horas que ele passou com o Papa Francisco. Então o arcebispo deve dar mais informações, deve contar essas histórias daqui a pouco numa coletiva de imprensa às 11 horas da manhã. 5:30 da tarde tem outra celebração, outra missa que vai ser presidida também pelo arcebispo aqui dentro da Catedral de Curitiba. E uma outra homenagem que está sendo feita aqui pela arquidiocese é o Badalar dos Sinos, que vocês acompanharam agora no começo, então, da nossa live, no começo aqui do nosso Jovem Pan News Curitiba. O que acontece? A cada 1 hora, João, vai ser feito, então, essa badalar dos sinos em formato de marcha fúnebre aqui na arquidiocese, justamente para lembrar a morte do Papa Francisco e para mostrar esse luto que a igreja está vivendo
nesta segunda-feira. Então, desde as 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, esses sinos vão tocar aqui na Catedral de Curitiba. A gente gravou agora há pouco esse momento, é um momento bem especial, é um jeito diferente, é um badalar diferente de quem passa aqui pela Praça Tiradentes, está acostumado a ouvir no dia a dia, hoje é diferente, então, por conta dessa notícia que pegou a Igreja Católica de surpresa em todo o mundo. Outras paróquias, outras igrejas de Curitiba também já estão com programações marcadas, missas, terços e celebrações especiais para lembrar e homenagear, então, o líder da Igreja Católica, que é o Papa Francisco. Logo mais à tarde, várias outras igrejas vão se unir junto com a Catedral aqui de Curitiba para tocarem os seus sinos ali perto das 3 horas da tarde. Isso deve acontecer em pelo menos 15 paróquias aqui da nossa capital. A movimentação, nesse momento, aqui na Catedral Basílica, eu vou virar aqui para a gente mostrar para vocês, ela é tranquila, os fiéis estão chegando ainda para começar a fazer as suas homenagens agora pela parte da manhã. Muita gente aí, João, com aquele semblante triste, com aquele olhar de tristeza, ainda tentando entender, tentando assimilar um pouco dessa notícia que chegou agora no começo da manhã. O Padre Marcos está aqui, eu só vou ver se eu consigo aqui. Padre Marcos, bem rapidinho, a gente está aqui ao vivo na Jovem Pan News. Você vai ali? Tá bom, daqui a pouquinho a gente conversa com o Padre Marcos vai atender a imprensa aqui também, a gente conversa daqui a pouquinho com ele, João, para a gente até ouvir, né, dos próprios padres agora aqui da Catedral, qual é esse legado que o Papa Francisco deixa, não só para a igreja, mas também para os próprios padres como ser humano. Até o próprio Padre Marcos conversou com a gente mais cedo, ele disse que foi pego de surpresa, ele acordou do meio da madrugada, viu essa notícia e já veio para a Catedral de Curitiba para começar então a preparar estas homenagens. E Curitiba, né, João, tem um simbolismo muito grande, é ligado muito à Igreja Católica, principalmente ao Papa, não só ao Papa Francisco, que Curitiba recebeu nos anos 80 a visita do João Paulo II, que foi um marco para a cidade, inclusive a Catedral de Curitiba, ela foi elevada à Basílica justamente feita em homenagem também ao Papa João Paulo II, que é um outro Papa da Igreja Católica que nos deixou no começo dos anos 2000. Então a gente continua por aqui acompanhando toda esta movimentação. Eu lembro mais uma vez que daqui a pouco, meio-dia, tem uma celebração especial feita pelo arcebispo Dom José Antônio Peruzzi e as homenagens que seguem ao longo do dia aqui na Catedral de Curitiba e, claro, em outras paróquias e santuários da cidade. João, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. A gente vai conversar ao vivo também com o Padre Marcos para ele contar um pouquinho de como foi essa experiência com o Papa. Eu volto com você. Combinado. Obrigado, Kainan, pelas primeiras informações. Esse Pan News Curitiba especial, né, trazendo a repercussão, especialmente a partir do que aconteceu nesta madrugada, com a morte, né, a partida do Papa Francisco. Obrigado, Kainan. Até daqui a pouco. Agora a gente segue com o nosso Pan News 10 horas e 12 minutos, trazendo para essa conversa o Eduardo Teixeira, direto da redação do portal ric.com.br, porque esse assunto também está repercutindo bastante na internet. Fala, Edu, bom dia. Olá, João, muito bom dia para você, a todos ligados no Pan News Curitiba. João, não tem como, né, a gente não falar sobre a morte de Papa Francisco, que foi anunciada na madrugada desta segunda-feira. João, as informações que nós temos a respeito da cerimônia de despedida de Papa Francisco, viu? Então, ela terá uma duração ali de 9 dias na Itália e as cerimônias já começam nas próximas horas de hoje, desta segunda-feira. O que chama a atenção, João, é que desde algum tempo, né, ainda em vida, o Papa já vinha buscando simplificar esses ritos de despedida. Ele até renunciou a algumas tradições. Por exemplo, Papa Francisco será enterrado em um caixão simples de madeira e fora do Vaticano. Isso pela primeira vez em mais de um século, né? O pontífice decidiu não optar ali por uma prática secular, segundo a qual o chefe da igreja é tradicionalmente enterrado em 3 caixões interligados, feitos de cipreste, chumbo e carvalho. Então, em vez disso, Francisco será enterrado em um único caixão de madeira simples, né, revestido de zinco. Além disso, o uso de uma plataforma, João, elevada na Basílica de São Pedro para o velório, como aconteceu com os pontífices anteriores, né, também foi abolido por Papa Francisco. Então, com isso, os fiéis serão convocados a prestar suas homenagens enquanto o corpo de Francisco ficará dentro do caixão com a tampa aberta. Segundo, João, as últimas informações vaticanas, né, ele optou pelo enterro na igreja de Santa Maria Maior em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas. A escolha foi por se tratar da igreja em que Francisco tradicionalmente frequentava
para fazer as orações, né, nessa diocese de qual ele era oficialmente o bispo. João. Edu, certamente, né, há muita questão, muito assunto com relação à morte do Papa, principalmente para a escolha do novo Papa, com relação ao conclave, né, como será o processo para a escolha do sucessor do Papa Francisco. E eu sei que tem um material especial também no nosso portal. Exatamente, João. E isso gera muita curiosidade porque é o conclave, né? Ou seja, a eleição papal, que é um dos rituais mais sigilosos da Igreja Católica. Esse é o próximo passo, né? É mais conhecido ali pela difusão da fumaça branca por uma chaminé, ou seja, quando acontece a escolha do novo pontífice. Então, o que é o conclave, né, João? É importante a gente ressaltar isso. Ele foi instituído ali para evitar longos períodos sem ninguém ordenado na figura como Papa, né? Isso porque já tiveram situações em que as eleições demoraram quase 3 anos. Então, como é que vai ser? Após a morte do Papa Francisco, hoje, segunda-feira, então, inicia-se um período denominado como sede vacante, no qual os assuntos da igreja são temporariamente administrados por Carmer-Lengo, né, que é a pessoa responsável por gerenciar o Vaticano neste período. Aí, os cardeais vão se reunir e preparar para o conclave que normalmente é convocado entre 15 e 20 dias após o fato. Então, todos os cardeais serão isolados em um local ali no Vaticano para começar essa votação. Tudo isso, João, para evitar qualquer vazamento de informação, né? Agora, importante a gente destacar que vai funcionar da seguinte forma: após cada rodada de votação, os votos são recolhidos e queimados. E aí, na sequência, se a fumaça liberada pela chaminé da Capela Sistina for preta, isso indica que nenhum candidato atingiu a maioria necessária e a eleição deve continuar. Agora, se a fumaça for branca, significa que um novo Papa foi eleito e o anúncio oficial será feito em breve. João. Tá aí, Eduardo Teixeira falando sobre essa questão, né, do Papa e o próximo passo, a próxima etapa com relação à escolha de quem irá assumir a cadeira deixada pelo Papa Francisco. Edu, e um outro assunto, daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa questão do Papa, mas um assunto que também está repercutindo bastante sobre o internamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma melhora, um progresso no estado de saúde dele, e eu sei que o portal também traz a cobertura completa desse assunto. Exatamente, João. A gente segue acompanhando, né, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como você falou, teve essa melhora no quadro dele, mas ele segue sem previsão de alta e segue também internado na UTI do Hospital DF Star em Brasília. Então, João, segundo o boletim médico divulgado aí no último final de semana, né, ele continua em jejum oral, continua se alimentando via corrente sanguínea, mas ainda não apresentou ali os movimentos intestinais efetivos, né? Então, a equipe médica até revelou que serão intensificadas as sessões de fisioterapia motora e outras medidas de reabilitação. Vale a gente lembrar, né? O ex-presidente passou por uma cirurgia de cerca de 12 horas ali na última semana para desobstruir uma dobra no intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal. Então, segundo a equipe médica responsável por esse procedimento, o pós-operatório é realmente um processo mais prolongado. Agora, ontem, João, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, convocou um jejum em oração em prol da recuperação, né, de Jair Bolsonaro. Então, nas redes sociais, Michele pediu que os apoiadores do ex-presidente façam o sacrifício até o dia 28. Segundo ela, serão 7 dias de clamor. Então, a gente segue acompanhando também o estado de saúde de Bolsonaro, mas lembrando que todos os detalhes estão no portal ric.com.br. João. Tá aí, Eduardo Teixeira, direto da nossa redação, trazendo as informações sobre os assuntos que estão repercutindo e são notícia nesse momento. Edu, bom dia, bom feriado, boa semana aí. Muito obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. Vamos lá, seguindo 10h18, Kainan Lucas está me chamando de novo. Ele conversa conosco direto da Catedral Metropolitana aqui na capital e o Kainan está com um padre, né, responsável por essa programação especial em respeito à obra, à memória do Papa Francisco. Kainan conversa conosco ao vivo. Fala, Kainan. Sim, João, a gente retorna então aqui da Catedral Basílica de Curitiba, uma programação que começou desde cedo. O Padre Marcos está aqui ao meu lado. O Padre Marcos já está tendo muito trabalho também, né, Padre, desde cedo. Ele vai contar para a gente um pouquinho de como vai ser ao longo desta segunda-feira, muito triste, novamente a gente reforça para a Igreja Católica, mas também de simbologismo e lembrança, né, Padre? Bom dia para o senhor na medida do possível. Conta para a gente como está sendo a programação aqui na Catedral e o que os fiéis podem esperar nesse dia
por aqui. Bom dia, obrigado por falar com a gente. Bom dia. Seja, com certeza ontem, quando olhávamos o Papa Francisco entrando na Praça São Pedro, né, seja dando a bênção Urbi et Orbi, imaginaríamos que hoje estaríamos já anunciando, né, seja o seu falecimento. Aqui na Igreja Catedral, seja a programação, como também nos pegou de surpresa, então a programação a princípio será o toque fúnebre dos sinos de hora em hora, até às 6 horas da tarde. Ao meio-dia, a missa presidida pelo nosso arcebispo, Dom José Antônio Peruso, concelebrada pelos seus bispos auxiliares, o Reginei e o Adenis. Também aqueles padres puderem participar, concelebrando, vindo, estando conosco, também estarão aqui presentes na Catedral. Então, a missa ao meio-dia, na intenção do Papa Francisco, do seu falecimento. E às 5h30 da tarde, também é nosso outro horário de Santa Missa. Certo. Eu conversava mais cedo com o Padre João e a gente estava aqui até entendendo a simbologia que está sendo esse dia para a Igreja Católica, um dia após a Páscoa, né, Padre? É ainda mais marcante, porque um dia após a passagem de Cristo, podemos dizer assim, da sua ressurreição, um dos maiores servos da Igreja, que é o Papa Francisco, fez a sua passagem também. Isso está marcando ainda mais esse dia na Igreja, né? Sim, quando o Papa Francisco nos convidou, nos convocou ao jubileu, Peregrinos de Esperança, né, logo no Natal do ano passado, ele, dentro do seu documento, ele falava sobre que não é uma esperança, não é uma ideia que nós seguimos a Jesus Cristo, por isso é peregrino de esperança, peregrinos de Jesus Cristo, estamos atrás dele. Ele recordava para nós essa certeza de que, seguindo a Cristo, né, já participando da sua paixão, morte e ressurreição, um dia também todos nós estaremos juntos dele no céu. Com certeza, nessa segunda-feira, dentro da nossa 8ª de Páscoa, receber essa notícia nos recorda o testemunho de vida dele, ou seja, aquele que confiou inteiramente no seu Senhor e pôde entregar a sua própria vida já como testemunho desse amor que Deus tem por nós e nós por ele. Agora, João, uma última pergunta já para liberar o padre, que ele precisa terminar de organizar aqui a catedral e também daqui a pouquinho tem a coletiva. Vamos para um bastidor rapidinho. O padre estava me contando que no dia que aconteceu o conclave da eleição do Papa Francisco, o senhor estava na sua paróquia e chegou lá falando, comemorando essa notícia que foi muito importante na época também para o senhor, né, padre? Sim, o senhor estava na minha antiga paróquia, uma paróquia da periferia de Curitiba, e você estava lá, você já vê aquela fumacinha saindo, né, quer dizer, aquela alegria de saber quem é o Papa, né, e eu lembro que o meu vigário paroquial estava celebrando a novena, junto com a comunidade. Eu lembro que a alegria era tanta que cheguei na igreja, entrei, né, já interrompi a missa e disse, temos Papa. Quer dizer, aquela alegria, né, que nos faz, é a alegria da Páscoa, né, essa alegria de eu encontrar o ressuscitado, né, ou seja, eu saber uma boa notícia e anunciar a todos, né, já esta notícia. É a notícia que devemos, como cristãos, fazer nesses dias da 8ª de Páscoa, nesses dias de Páscoa, tempo pascal, sermos portadores sempre do anúncio do Evangelho, do anúncio de Cristo para com todas as pessoas. E lembrá-lo com muita alegria, né? Todo o legado que ele vai deixar, porque o legado é grande, né, padre? Sim, com certeza, olhar o Papa Francisco com cara feia, a gente não lembra. Acho que dificilmente vamos encontrar uma foto dele, né, sem um sorriso no rosto. Inclusive, a própria foto que temos aqui, que está sendo colocada para a veneração dos fiéis em nossa igreja catedral, traz ele com esse sorriso, né? E recorda justamente seu primeiro documento, a alegria do Evangelho. Eu acredito que, mesmo nesse momento da passagem dele, da Páscoa dele, desse mundo para voltar para Deus, quer dizer, estamos sim com tristeza, com saudades, mas ao mesmo tempo com uma alegria, por ter visto o seu testemunho de vida, ou seja, o seu ministério diante de toda a igreja, e ter a certeza de que ele, a exemplo de São Paulo, combateu o bom combate, viveu a fé. Ou seja, e que a gente possa seguir esse testemunho dele para ser para com todas as pessoas. Maravilha, obrigado, padre. Eu vou liberar o senhor, porque o senhor tem muito trabalho pela frente. Muito obrigado. Deus abençoe também. Amém. Amém. Olha só, então, João, a conversa com o padre Marcos, ele dando esse relato de como foi essa vivência do dia em que o Papa Francisco foi ordenado, foi feita a nomeação dele lá em 2011, e agora também toda essa programação que a Catedral tem ao longo desta segunda-feira, e a cada minuto, vou virar mais uma vez para mostrar para vocês, vai enchendo aqui a Catedral, milhares de pessoas devem passar aqui
ao longo dessa segunda-feira, então daqui a pouco, meio-dia, com uma celebração especial feita pelo arcebispo da capital, Dom José Antônio Peruso, e os sinos que vão badalar de hora em hora em formato de marcha fúnebre, para lembrar então esse dia de tristeza e luto para a Igreja Católica. Eu volto com você, João. Tá aí, Kainan Lucas trazendo informações nessa cobertura especial do Pan News Curitiba sobre a partida, né, do Papa Francisco aos 88 anos. Obrigado, Kainan. Excelente dia, bom trabalho para você. E olha, trazendo a repercussão, né, das autoridades, tanto o governador Ratinho Júnior como o prefeito de Curitiba, o próprio governo do estado do Paraná, há várias manifestações. Eu começo mostrando então, para quem nos acompanha através do YouTube, a informação sobre o prefeito Eduardo Pimentel, que lamentou o falecimento do Papa Francisco e decretou o luto oficial de 3 dias. A informação que nós temos, inclusive abrindo aspas para o prefeito: com grande pesar recebi a notícia do falecimento do Papa Francisco. Com sua humildade e bondade, inspirou não apenas católicos em todo o mundo, mas muitas pessoas de diversas nações e religiões. Meu profundo pesar neste momento, que seu exemplo nos ilumine, declarou o prefeito de Curitiba, fecha aspas. O governador Ratinho Júnior também se manifestou e o próprio governo do estado, né, emitindo, portanto, uma nota oficial. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior decreta luta oficial de 3 dias no Paraná pelo falecimento do Papa Francisco. E temos também aspas do governador Ratinho Júnior. Papa Francisco, foi um exemplo de humildade, fé e sabedoria. Seus ensinamentos inspiraram o mundo. Teremos sempre na memória a imagem de alguém que trabalhou incansavelmente pela paz e a união entre os povos. Nas redes sociais, tanto o prefeito como o governador fizeram menções à morte do Papa Francisco. Você já acompanhou, no caso, a postagem do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e agora acompanha do prefeito Eduardo Pimentel. Muitas são também as menções, as respostas, né? Os comentários das pessoas que seguem tanto o prefeito quanto o governador do estado do Paraná. Daqui a pouquinho a gente traz ainda outros assuntos e a repercussão sobre a morte do Papa Francisco aos 88 anos. Agora 10h26.